Mahanaim. Shalom, shalom, eu sou a Morachayá. Estamos de volta aqui no canal Mahanaim, este espaço judaico daqueles que têm o testemunho de Yeshua e professam a fé na Torá Sagrada. Baruch Hashem. Hoje vamos estudar a Parashat Hashavua, a Parashat Shelach Lecha, que se encontra no capítulo 13 de Bamidbar, Números. Vamos fazer então a leitura de alguns dos versículos para iniciarmos o nosso shiur, o nosso estudo, Baruch Hashem. E diz assim: E o Eterno falou a Moshe dizendo: Envia para ti homens para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de herdar aos filhos de Israel, e enviarás um homem por cada tribo de seus pais, sendo cada qual príncipe entre eles. Baruch Hashem. Esta fala, Shelach Lecha, é exatamente o que nós lemos aqui no versículo 2, envia para ti, envia por você, Shelach Lecha. Então, este enviar seria em benefício de Moshe, e não em benefício da comunidade israelita, e também não seria algo que o Eterno estava demandando por sua vontade, mas da vontade de Moshe, no sentido de para o bem de Moshe, para que fosse feito algo bom para Moshe. Envia para o seu próprio bem. Né? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Né? A terra, ela é dita pelo Eterno que manava leite e mel. A terra foi prometida aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E com isto, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, que são todo esses povos que estavam ali, misturados entre eles estava a congregação de Erev Rav, aqueles povos das 70 nações que saíram misturados de Mitzrayim. Mas a família de Israel, o povo de Israel, as tribos de Israel, os filhos dos filhos de Jacó, já haviam sido presenteados com esta terra de Canaã. Interessante que o nome da terra é Terra Maldita, porque Canaã, a gente sabe que foi o neto de Noé, amaldiçoado por ele. Então, a terra era amaldiçoada, mas o povo abençoado da família de Israel, entrando na terra que era chamada de amaldiçoada, iriam fazer com que essa maldição se transformasse em bênção. E foi o que houve, porque existe um segredo no universo, que é o seguinte: tudo que é muito grande, muito espetacular, muito milagroso, que está para acontecer no mundo, vem coberto, não desce das alturas já de uma forma aberta, desce com uma cobertura, justamente para não se desmanchar no caminho. Assim como Adão, quando cai, cai coberto por uma clipá, pelo corpo, pela aura, que é a pele que o Eterno recobre a sua alma brilhante, para que ele possa estar nesse mundo das clipot, com uma proteção. Então, a clipá também serve de proteção. A terra de Israel tinha uma clipá lá, que era Canaã, que era o amaldiçoado. E quando o povo entra na terra e começa a praticar o serviço divino na terra, então a terra se torna a terra de Brachá. Porque a terra de Canaã, a terra de Israel, hoje chamada terra de Israel, é o local do início de toda a criação. Neste mundo físico está direcionada ali a terra de Israel. Nisso, uma coisa muito boa surgiu dali, não é verdade? Que foi a criação de tudo. Mas esta essência, que é tão maravilhosa, tão espetacular, tão grandiosa,
ela fica coberta. Ficou coberta com as clipoto. Então, ali, os povos que habitavam ali, eles eram os mais perversos que existiam. Eles não tiveram, né, nem a oportunidade de serem poupados de suas vidas. Quando o povo de Israel entra na terra, mais adiante, a gente vai ver ali na Haftará, né, um pouquinho, quando a gente vai ver a história de Jericó, o povo conquistar Jericó. Então, é dito pelo Eterno que não é para deixar nem os animais vivos, né? Tem cidades em Canaã que nem os animais não podem deixar viver. Por quê? Porque eles praticavam tantas coisas ruins, né? Eles utilizavam de feitiçarias, eles transmutavam pessoas em animais, né? Então, ali entre os animais estavam perversos ocultados, não precisavam matar todos, inclusive os animais. Crianças, velhos, idosos, não importa, se tivesse pessoas, mulheres, não importa, todos tinham que morrer, porque todos estavam contaminados, suas almas eram perversas. Eles eram herdeiros de morte mesmo. Filhos de mistura de anjos caídos, né? Nessa paraxá, a gente vai ver o relato de que lá viviam o quê? Gigantes. Ou seja, ainda restavam na terra de Canaã, naquele local, nos outros lugares não, mas naquele local ainda tinha destes povos antigos do tempo antes do dilúvio, né? Porque eram filhos de Og. Og foi o que veio na arca. O grande gigante que Moshe Rabbeinu vai enfrentar, né? Na entrada da terra, antes de sua morte, ele vai enfrentar Og, o rei de Bashan. E Moshe vai matar Og. Moshe mata Og. Moshe dá um salto de 3 metros com a espada e corta a parte de trás do calcanhar, o tornozelo de Og. E Og se desequilibra e cai, e quando ele cai, Moshe termina de matá-lo no chão, porque ele era um monstro enorme. Então, naquela terra, a força espiritual era muito grande para o mal, né? Então, quando a gente vê os espias voltarem com aquele relato de medo, é porque eles sentiram a vibração da terra. Aquela terra é poderosa. Até hoje é, né? E vocês veem que o mundo inteiro sempre tem uma confusão com aquele pedaço de chão, né? Poderia ser algo, um terreno comum, como qualquer outro país, que ninguém fica naquela agonia querendo tirar. Mas tem sempre alguém em conflito querendo tomar aquele lugar, porque dali sai a vibração primordial de toda a criação. Mas, inicialmente, como eu disse, embrulhada numa grande clipá, né? Então, aqueles moradores daquele lugar, aquelas famílias, aqueles 7 povos que moravam ali, eles tinham uma energia muito negativa, porque aquele lugar era muito forte espiritualmente, e eles tinham muita clipá, eles eram filhos de clipô. Então, eles faziam um serviço, avodat zará, que é a idolatria, a feitiçaria, muito forte naquele lugar. Matava-se pessoas, não era apenas animais que eram sacrificados, mas pessoas, crianças, né, eram sacrificadas ali. Moças virgens eram sacrificadas, coisas horríveis, horrendas, né? Todo tipo de maldade, de crime era praticado naquele terreno. Quando o povo está para entrar na terra, mais adiante, depois que vai passar toda a situação de 40 anos peregrinando, por conta desse erro dessa paraxá, quando o povo está para chegar, o Eterno avisa, não copie as práticas deles, porque eles estão sendo expulsos, estão sendo expulsos da terra por conta das práticas perversas deles. E uma das práticas que tinha lá era a questão do casamento de mesmo gênero. Os homens casavam com homens, mulheres se casavam com mulheres. E outra situação que a gente vê até no folclore brasileiro, que não é folclore, que é verdadeira história, a história de Dona Flor e seus 2 maridos, existia esta prática na terra de Canaã. A mulher se casava com vários homens.
e não um homem com muitas esposas, porque na situação do povo de Israel é permitido casar um homem com mais de uma mulher pelo fato de, caso a primeira mulher não gerou filhos a ele, ele tinha então o direito de se casar com outra esposa para que essa gerasse filhos para ele. Porque é mandamento para o homem multiplicar-se. Então, existia essa possibilidade, mas o homem, para se casar com outra mulher, ele teria que ter uma condição de manter as duas esposas com o mesmo padrão. Não poderia diminuir o padrão da primeira para colocar a segunda na família. Também não poderia colocar as duas mulheres na mesma casa. A segunda esposa ganharia uma nova casa, onde o marido teria dias e momentos para ela apenas, ou seja, ela seria assistida também, não teria falta de nada. Se a primeira ganhasse tanto por cento de roupas, de alimento, a segunda também tinha que ter um acordo na Ktubá, onde ela também seria beneficiada. E as mulheres, elas aceitavam essa condição pelo fato que a vida de uma dona de casa naquele tempo era muito difícil, muito mais difícil que hoje. Hoje nós temos a tecnologia, né? Mas naquele tempo não. Então o trabalho da casa era muito duro, né? Se o homem tivesse posses, ele teria servos, servas. Mas se o homem não tivesse muitas posses, a mulher, ela se desdobrava para fazer, né, as vestimentas dos familiares, os alimentos para cozinhar é mais difícil do que hoje. Nós hoje temos fogões, fornos elétricos, né? E naquele tempo não havia nada disso, batedeiras de bolo, liquidificador, nada disso. Então o serviço doméstico era mais complicado. E nisso as mulheres aceitavam bem um segundo casamento, tendo suas, né, regras sendo respeitadas. Mas isso era uma mentalidade de um outro tempo, um outro momento, onde a vida era diferente de hoje. Né? Hoje os rabinos, né, um tempo atrás, ainda na Idade Média, os rabinos se reuniram e cessaram com o casamento poligâmico. Né? A religião islâmica ainda tem esse casamento, esse tipo de casamento, mas o judaísmo, os rabinos suspenderam vamos colocar assim, esta ordem de se casar com outra esposa. Mas na terra de Canaã não havia nada de respeito, cuidado, de cumprir mandamento, de ter filho. Não tinha isso. Era ser vergonhice mesmo. Bacanal, baixarias, né? Falta de pudor nenhum. Então era um lugar cheio de clipar, de energias negativas. Baruch Hashem. Então, se nós temos notícias pelos sábios de que esses povos o povo de Israel que estava ali no deserto era de uma elevação espiritual muito grande. As pessoas vivenciaram face a face praticamente os milagres do Eterno. Não é como hoje que a gente só ouve falar. Imagina como pode ter sido. Eles viram o fogo sagrado sobre o Mishkan. Não eram pessoas leigas. E por que eles caíram numa situação dessa? Né? Porque Moshe enviou esses homens. Né? É dito que a Torá ela foi ditada pelo Eterno para Moshe. A Torá, o rolo de Torá. E quando tem uma passagem que diz que Moshe é um dos mais humildes dos homens. Na palavra humilde ali, naquela passagem, está faltando um miúdo. E este miúdo que estava faltando nesta palavra, Moshe usou para acrescentar no nome de Roshé, que se tornou Yehoshua. Porque Moshe já previa que poderia dar errado alguma coisa. Nisso ele protegeu Yehoshua. Qual foi a proteção que Moshe deu a Yehoshua? Com aquele iudo que ele acrescentou no nome de Yehoshua, ele diminuiu o livre-arbítrio de Yehoshua. Por quê? Porque quando Yehoshua se deparasse com a terra de Canaã e visse que ali tinha uma energia muito grande, mas
para a negatividade, né? Ali naquele momento, porque o povo ainda não tinha entrado para santificar a terra. E Yehoshua poderia falar, nossa, então não é bom a gente vir para cá. Se ele tivesse, né, ali na sua plenitude de discernimento para o bem e para o mal, ele poderia tomar essa decisão. Então, Moshe o protegeu com a letra Yud. E Caleb ben Efuné, né, que foi o Caleb, que só eles dois não profanaram da terra, ele viu que Moshe tomou uma atitude diferente para com Yehoshua e disse, eu vou fazer alguma coisa por mim, porque isso não está me cheirando bem. E é dito que Caleb, ele tomou um rumo diferente dos outros espias, que foram ao total 12 espias. Haviam 13 tribos, mas somente 12 foram. Por quê? Porque da tribo de Levi não foi enviado ninguém. Porque Levi não tinha direito à terra, né? A terra, Levi estaria espalhado em todo o país. Então Levi não teve interesse de espiar a terra. Nisso, Caleb, ele correu na frente, passou por Hebron, onde está enterrados nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e Adam Arishon. E lá ele rezou ao Eterno, pedindo ajuda do Tzadik, né, para que fosse protegido nesta missão, porque havia alguma coisa de dificuldade. E ele foi protegido. Ele e Yehoshua não pecaram com a língua, fazendo o lachonará da terra. Voltando à questão de Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu, ele chega no Mitzrayim para salvar o povo, para libertar o povo, e acontece do faraó aumentar o trabalho do povo, porque Moshe pediu para o povo saísse. Lembra-se disso? Lembra? Quando acontece isso, Moshe ele reza ao Eterno, fica chateado. Moshe fica chateado e diz, eu vim para cá para poder piorar a situação deles. O Senhor mandou eu vir para cá, ao invés de eu ajudar, eu estou piorando a situação deles. Moshe reclamou com o Eterno. E houve um julgamento no Tribunal Celestial por conta disso. E Moshe recebeu uma sentença naquele momento de que ele não entraria na terra prometida. Só que mais na frente vai acontecer a questão com a rocha. E para que não ficasse assim, sem dar uma explicação do porquê ele não ia entrar, o Eterno utiliza-se a questão lá da rocha para dizer que ele não entraria na terra. Mas a questão foi resolvida desde muito antes, desde esse momento. E se o povo, né, não tivesse tido esse problema com os espias e não precisasse ficar mais 38 anos ali rodando o deserto, a vida de Moshe se cessaria há poucos dias que eles entrariam na terra, que 40 dias, né, dava para eles já estar na terra. A viagem foi de 40 dias, então era questão de poucos dias para chegar lá e poucos dias para voltar, porque tinha o tempo do turismo, que foi o que Moshe mandou eles fazer. Moshe falou para eles fazer turismo na terra. Moshe já falou de um jeito assim, ó, veja-se lá, a gente vai ler aqui, né? Então vamos ver a questão de Moshe primeiro. Então Moshe já estava sentenciado. E aconteceu essa questão. E por conta disso, a vida de Moshe teve um complemento de quase 40 anos. E Moshe findou sua vida com 120 anos. Os 120 anos que ele precisava viver. Moshe tinha necessidade de viver 120 anos. Por quê? Porque Moshe é Noah. E Noah passou 120 anos construindo a arca e, ó, calado, sem incentivar o povo da sua época a fazer techuvá. Noah construiu a arca com a ajuda dos malachim, mas os malachim ajudou Noah, ajudaram, né? Noah não saiu no meio da população avisando. Se alguém fosse até ele falava, mas ele não saiu, né, chamando a atenção das pessoas, convocando as pessoas para techuvá, né? Eram pessoas muito difíceis naquela época, porque eles zombavam de Noah, maltratavam Noah, tratavam Noah como louco, né?
Mas Noah não fez esse trabalho. Então ele volta como Moshe para fazer. Qual é o trabalho que Moshe fez? Moshe trouxe entre o povo de Israel, que também faz parte daquela primeira geração, a Erev Rav, que é justamente aquelas pessoas do tempo do dilúvio, né? Aquelas almas, as primeiras almas. Isso Moshe estava dando oportunidade para eles de Teshuvá. Moshe ensinou a Torá para eles todo aquele tempo no deserto. Moshe fez a sua Teshuvá. Foi 40 dias e 40 noites dentro da arca. E foram 40 anos, né, no deserto com aquele povo. Ou seja, Moshe fez o tikkun com aquelas pessoas que ele havia deixado para trás. Por conta de que ele aumentou o tempo com aquelas pessoas, né? Então, por isso que o Eterno fala para ele, ó, manda por você. Ou seja, se você mandar esses homens, que eu já sei que não vai dar boa coisa, isso vai ser bom para você. Pelo fato de que você vai poder fazer seu conserto que você precisa fazer, né? Só por isso, porque o povo vai ser impedido de entrar, porque as pessoas, a gente vai continuar aqui a leitura, a gente vai ver aqui, começaram, os homens, não foram as mulheres, viu? Os homens começaram a reclamar e falar que queriam voltar para Mizraim, né? Isso foi uma tragédia total. Então, vamos continuar aqui as leituras. Então, vai falar o nome de todos os 12 espias. Como eu já falei, o nome de Roshea vai se tornar Ioshea e Yehoshua, né? Por causa do Yud que Moshe vai dar. O Yud que era da humildade de Moshe, Moshe dá para ele, para protegê-lo. Por quê? Porque da Torá não pode ser acrescentado nada, né? E nada pode ser retirado. Como no momento que Moshe foi escrever a palavra humilde, caiu um iudo, os sábios falam caiu, né? Caiu um iudo. Moshe ficou muito abalado quando o Eterno falou com sua boca, que ele era dos homens, ele era o mais humilde. Então Moshe ficou agoniado e aquilo, o iudo caiu. Esse iudo que cai é na consciência de Moshe, certo? Então Moshe tem direito a um iudo, ainda porque esse iudo tem que estar na Torá. Não pode tirar nada da Torá e não pode acrescentar nada na Torá. Então Moshe utiliza desse iudo, dessa letra que ele tinha direito na Torá, né, que era dele, e coloca para a proteção de Yehoshua. Moshe sabia que Yehoshua iria dar sucessão ao trono. No caso, Moshe era o rei de Israel. E ele sabia que Yehoshua seria o seu sucessor. Então ele tinha que manter Yehoshua no caminho, né? Yehoshua não podia se desviar ali naquele momento. Baruch Hashem. Então vamos ver aqui, olha só, a palavra que diz no capítulo 27 do capítulo 13. E contaram a Moshe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e dela também emana leite e mel, e este é seu fruto. Eles trouxeram um cacho de uvas tão grande que tinha que carregar 2 pessoas, 2 homens para carregar um cacho de uva. E eles utilizaram desta uva não para engrandecer a terra, para dizer, olha que terra fértil, gente. Não, ele disse assim, ó, os moradores de lá são tão grandes que olha como é que é a comida deles. Olha o tamanho da uva, que uma pessoa põe na boca assim, ó, engole. Uma uva deste tamanho assim, para botar na boca, porque eram gigantes, a boca grande, né? Então, o que eu quero ler para vocês é como Moshe envia. Vamos ver aqui. No versículo 17, diz assim, Moshe enviou para espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi aqui pelo sul e subireis a região montanhosa. Olha só, tudo isso tem explicação. Mandando ir pelo lado da misericórdia, mandando ir pelo sul. Ali Moshe já está falando para eles em código. Gente, vai com cautela. Por que Moshe não fala abertamente, né? Se Moshe já sabia que podia dar errado. Por que Moshe não chega para eles e fala assim, olha, por favor, vocês estão indo, mas olha, por favor, vocês não podem fazer lachonará na terra. Lá não vai ser fácil, porque lá ele poderia ter dito para os homens. Só que se ele fizesse isso, ele tirava o livre-arbítrio dos homens, né? E ele também tiraria a possibilidade, né, de ele fazer o tikkun que ele tinha que fazer. Ele tinha que permanecer com aquele povo um período de 40 tempos, ou dias ou anos, né?
ou dias ou anos, mas ele tinha que permanecer um período de 40. Lá no grupo surgiu uma questão, né? Uma curiosidade do porquê esses 40. 40 dias, né, para chegar na terra, para espiar a terra. 40 dias e 40 noites do dilúvio. 40 dias e 40 noites, 3 vezes no monte, não é assim? 40 dias e 40 noites, o Mashiach, ele faz um jejum, né, também, e para completar, porque assim, ó, olha, só isso aqui já vou falar para vocês. O Moshe fez 3 vezes 40 dias e 40 noites. A primeira vez ele vai, o Eterno fala que vai dar a Torá. A segunda vez ele vai, o Eterno dá a Torá. E a terceira vez ele vai para pedir perdão porque o povo fez bezerro de ouro. Lembra? Então Moshe, ele faz 3 jornadas em cima do monte, 40 dias e 40 noites. E Yeshua é dito na Brit Hadashah que ele faz apenas uma jornada de 40 dias e 40 noites no deserto. Nisso completa, ó, 4. Este é o segredo do 40. O segredo do 40 está no 4. Que é o 4? Lá na aula de hebraico eu falei com vocês. Sempre que aparece o 4, está se referindo ao tetragrama, aos 4 mundos, os 4 olamot, né? O mundo de Atzilut, o mundo de Beriá, mundo da criação. Mundo da Atzilut, mundo da emanação. Mundo de Beriá, mundo da criação. O mundo de Zeirampim, né? Que é a Yetzirah, que é a parte emocional das 6 sefirot. E o mundo de Asiá, que é o mundo das ações. Todos estes mundos que eu disse os nomes aqui, compõem o tetragrama. O Yud do tetragrama está relacionada a Atzilut. A primeira rei está relacionada a Beriá, o mundo da criação. O Vav está relacionada a Yetzirah. E a última rei, que é o caído, que é o rei que precisa fazer tachuva, que precisa levantar, que precisa fazer techuvá para poder reunir novamente, fazer o Ihud, né? Pela unificação, a gente reza assim, não é? Pela unificação do nome do Santíssimo, bendito seja. Juntando Yud rei com o Vav rei. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que fazer esses 4 olamot, esses 4 mundos trabalharem juntos, estarem em união, estarem perfeita em plenitude. Então, quando Moshe Rabbeinu fica 40 dias 3 vezes, ele faz a conexão ele começa a juntar Atzilut com Beriá, ele começa a juntar Atzilut com Beriá, depois ele junta Beriá com Yetzirah, e ele junta e ele traz Yetzirah para baixo para juntar com o Asiá. E quem completa? Porque Moshe Rabbeinu, ele não conseguiu completar a sua obra, porque Moshe não entra na terra. Né? Para completar a obra, ele teria que ir para a terra de Canaã. Porque lá na terra de Canaã existem mandamentos, mitzvot, que só podem ser trabalhados, que só podem ser feitos, que só podem vir para o mundo das ações lá em Israel, como a gente está aqui hoje. A gente tem 613 mandamentos. E a gente só pode cumprir hoje na diáspora 200 e pouco. E destes 200 e pouco, ainda tem alguns que especificamente para homens e outros para mulheres, não é assim? Então, como que nós podemos realmente trazer para o mundo das ações a Torá? Na terra de Israel. Nisso, Moshe Rabbeinu, ele sabe que ele não pode entrar na terra. Mas antes de sua morte, a gente vai estudar lá em Devarim, no final do livro de Devarim, de Deuteronômio, que Moshe vai rezar 513 vezes, vai 518 vezes, pedindo para entrar na terra. Porque Moshe, ele amava o Eterno, ele queria cumprir Torá mitzvot. E aí, se Moshe entrasse, Moshe ia fazer mais esse jejum de 40 dias. Que Yeshua fez. E aí, Moshe ia construir o templo que Yeshua vai construir. Moshe ia construir um templo que não poderia ser destruído. E como o Eterno sabia que aquelas almas, elas não estavam preparadas ainda. Elas iriam pecar. E quando elas pecassem, ao invés de destruir o templo, que foi o que aconteceu por 2 vezes, o Eterno iria destruir quem? Destruir todo o povo de Israel. Certo? Então, para que o povo de Israel fosse poupado da destruição,
o Eterno impediu Moshe Rabbeinu de entrar, porque o povo não estava preparado para entrar na terra. Olha o que o povo fez. O povo ouviu os espias falar da situação da terra. O povo deu para trás, né? Então, assim, vamos ver aqui. É tanta coisa, Baruch Hashem. Vamos ver a fala de Moshe, só para me trazer um segredo aqui para vocês. Falou para entrar pelo sul, né? Pela misericórdia. E vereis a terra, e que tal é ela? E o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco ou numeroso. E que tal é a terra que habita, se é boa ou má? No versículo 20, vamos fazer a leitura do versículo 20. E que tal a terra, se é rica ou pobre, se nela há árvores ou não? Vamos ver no original como que acontece aqui, o que aparece. Aqui diz assim: Imrazá, ha-yeshva etz im en. Quando diz assim, ó, ha-yeshva etz im en, diz assim, ó, se existe uma etz, ou seja, uma árvore, ou en. Esse en é traduzido aqui como não existência de uma árvore, ou como se é algo antônimo daquilo, tipo rico ou pobre, né? Se ela é forte, se ela é boa, se ela é ruim. Essa coisa de antônimos que aparece aqui no português, isso, na verdade, aqui no original, a leitura é o seguinte: esse en que aparece aqui, que se a gente for pegar no pé da letra significa nada, não é o nada no sentido de não ter nada, mas é o do En Sof. A gente sabe que o infinito é escrito em hebraico como En Sof, nada de fim. Por que Moshe falou assim? O que Moshe queria falar para eles? O que Moshe queria passar como um código para aqueles rapazes? Que ele não podia falar abertamente. Então ele falou para eles assim: olha, presta atenção. Como é lá? Lá tem árvore, árvore sempre lembramos da árvore da vida. Gente, qual lugar que não tem uma árvore? Por que falar lá tem árvore? Então, o que Moshe está querendo dizer é, ó, lá nós ainda vamos ter acesso para comer da árvore da vida? Ou nós chega lá, já está no En, nós já vai entrar na redenção final? Porque o ímpeto de Moshe era trazer a redenção final para aquele povo. Sabe? Mas eles não compreenderam os códigos. Eles entenderam assim, se era para ser ou se não sei, e ficaram fazendo medidas da terra, né? E começaram a trazer más notícias. Baruch Hashem. O povo, né? O povo ficou tão irritado, tão medroso e agoniado com isso, que o povo quis matar Yehoshua e Caleb, porque Yehoshua e Caleb, eles ficaram contra o relato dos outros 10 espias. Então o povo queria matar eles apedrejados. Então, para que eles não morressem, o Eterno teve que aparecer, a glória do Eterno teve que se manifestar para que o povo parasse com a situação que iria querer matar os dois que estavam encorajando o povo. Disseram o seguinte, ó: se o Eterno se agrada de nós, ele nos trará esta terra e dará para nós esta terra que emana leite e mel. Mas o povo não quis saber. Chega dessa conversa, eu quero voltar para o Egito. Os homens, viu? Que as mulheres não tiveram essas atitudes. E aí o que acontece? O Eterno vai falar com Moshe: olha, se esse povo não cansa de me irritar, esse povo não cansa. E o Eterno fala que vai matar eles. E Moshe Rabbeinu clama pelos 13 atributos de misericórdia. No versículo 18 diz assim: o Eterno é tardio em irar-se, grande misericórdia, perdoa a iniquidade e rebelião, e não livra o culpado. Olha só, não livra o culpado, que não faz a penitência, cobra o delito dos pais nos filhos. É esse versículo aqui que a gente tem que analisar muito bem. Sobre terceiras e quartas gerações. Então, aqui Moshe está dizendo para o Eterno: olha, eles vão pagar depois na próxima reencarnação. Não precisa matar eles agora. Depois eles pagam por isso, né? Ainda tem uma chance até a quarta geração. E aí, o Eterno dá a sentença deles. Eles vão morrer então para poder fazer esta limpeza, né? Para vir de novo
E aí eles nascerem como homens livres, porque os pensamentos deles ainda eram de escravos. Eles saíram da escravidão fisicamente, mas a escravidão não saiu de dentro do pensamento, da consciência deles. Então o Eterno falou, então eles vão morrer aqui, neste lugar, vai girar aqui, 38 anos. E durante esse ciclo, toda noite, alguns iam morrendo. Os sábios dizem que eles já cavavam as suas covas, né? À tardezinha, já se deitavam na cova à noite para dormir. E aí, uns levantavam da cova, outros já ali já ficavam para serem enterrados. Desta forma. Durante os 40 anos. Por quê? Porque foram 40 dias que espiaram a terra, né? E para cada dia, o Eterno determinou um ano. Está dizendo aqui no versículo 34. Né? Isso por causa de que eles se afastaram do Eterno. Né? Então, o afastamento da pessoa, a pessoa dizer, não, eu não quero o Eterno. Eu prefiro voltar para o Egito. Isso é blasfêmia. É dito que a gente já estudou isso aqui no canal. É o pecado que não tem perdão. É o Yush. O Yush não tem perdão. O que é o Yush? É a pessoa voltar as costas para a luz. Isso é careta. Vai vir morte. Não vai ter jeito. Pelo fato de que... Por quê? Porque a fonte de vida é a luz, é o Eterno. Então, se alguém rejeita o Eterno, claramente, eu não quero Deus. Esta pessoa, ela mesma, não é Deus, é ela. Ela pegou o fio que liga ela na vida e cortou. Ou seja, ela se matou, ela se desconectou. Entende? Então, foi isso que aconteceu com eles. E os homens, aqui no versículo 37, aqueles que difamaram a terra, morreram de praga diante do Eterno. Eles não vão morrer rápido não, viu? Eles terminam de morrer lá em 17 de Tamuz ainda. É muito tempo. Eles demoram para morrer. Acho que dia 9 de Av. Esse episódio aqui foi 17 de Tamuz, que eles chegam falando mal. E o último deles morre em 9 de Av. Eles foram morrendo aos poucos. As línguas deles apodreceram. Né? É dito em Apocalipse que vai acontecer isso com as pessoas. Né? Provavelmente os que gostam de falar mal de Israel. Né? Os que gostam de falar mal de Israel, aqueles que ficam macumuna com os que são contra, os pró contra Israel, né? Esses aí provavelmente vão ter a morte como os espias tiveram. As línguas incharam para fora da boca, não cabia mais dentro de suas bocas, e as línguas deles se tornaram apodrecidas, vermes comiam as línguas deles, eles ainda em vida, não conseguiam mais comer, se alimentar, porque a língua tomava toda a boca, a língua inchou, foi para fora aquele pedaço de carne podre, e por conta que eles não se alimentavam, não conseguiam beber nem comer, morreram de inanição, morte horrível. Então, o último deles morreu em 9 de Av. E aquela data se tornou, então, um tempo amaldiçoado, um tempo de sofrimento para Israel. Todos os dois incêndios que houve em Jerusalém e destruição do templo sagrado foram em 9 de Av. Então, somente aqui, ó, versículo 38, somente Yehoshua ben Nun e Caleb ben Yefuné ficaram com vida dentre aqueles que foram espiar a terra. E Moshe falou essas palavras a todo filho de Israel. E o povo enlutou-se. E madrugaram pela manhã e subiram o cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Eterno disse, porquanto havemos pecado. Olha só o problema que aconteceu aqui agora. Eles falaram, não, então tá, então nós vamos para Canaã. Nós vamos. Aí Moshe falou, não vai, porque o Eterno falou que vocês não podem entrar agora, porque vocês tiveram esse problema, vocês têm que fazer penitência 40 anos, vocês têm que pagar essa pena, vocês não vão entrar, não vai. Eles temaram e foram. Pois os amalequitas se levantaram contra eles, né? Aqui está dizendo que os inimigos, o cananeu e o amalequita, matou todos os que foram aí. E o versículo 45, e o amalequita e o cananeu que habitavam naquele monte desceram, feriram-nos e desbarataram-nos até Hormá. Né? Então não adianta, depois de uma sentença dada pelo Eterno, fingir uma techuvá rápida, porque não é assim que funciona.
Ah, então já que o senhor quer assim, então eu vou. Não. A sentença já foi dada, é necessário então que aquela sentença seja cumprida. Um exemplo que eu vou dar. A pessoa é sentenciada a voltar aqui num corpo de um animal, por exemplo. A pessoa ela é tão malvada, perversa, que ela é sentenciada a ficar durante, vamos botar aqui, meu pai do céu, que pena terrível, vamos botar aqui durante 2 anos no corpo de uma barata. Meu pai, que pena horrível, mas acontece, né? E aí ela acorda neste mundo físico, ela tem consciência, porque a única alma que não se lembra é a que está no homem, no ser humano. Mas em qualquer dos animais, em qualquer do mundo vegetal, em qualquer do mundo mineral, a alma que estiver encarnada ali se lembra sim e percebe seu castigo. Então, quando ela acorda no corpo de uma barata, cercado por baratas, um lugar imundo, e ela quer morrer, né? E aí ela corre para debaixo do pé de alguém, um exemplo, né? Acho que é por isso que as baratas vêm para cima da gente, para morrer. E aí, quando acontece de morrer, e a sentença foi durante um tempo, tipo 2 anos, e morre dentro de 15 dias, acorda em outro corpo de outra barata, ainda mais nojenta, numa situação ainda mais difícil e mais ruim. Ou seja, a sentença que foi dada para a alma, ela tem que cumprir. Não tem como fugir. Certo? Por isso que é tão sério o suicídio. Por quê? Porque nós viemos para este mundo com uma sentença, né? Então aqui a gente tem que cumprir certos trabalhos, ou a gente vai ter que voltar aqui de novo. E sempre numa situação pior. Né? Se eu nasci numa situação financeira mediana nessa vida, caso eu não faça o que eu tenho que fazer, não resolva a minha situação, não conserto o que eu tenho que consertar, não dou ouvidos à Torá, não dou ouvidos à palavra do Eterno, não me volto para a luz, na volta aqui eu já volto numa situação pior, numa situação financeira menor, numa situação de saúde mais ruim, ou até no corpo de um animal, né? Deixe de usufruir o corpo de um ser humano. Então, é assim que funciona. Então, o povo, eles quiseram burlar o sistema, mas não dá certo burlar o sistema. O sistema espiritual não tem como burlar, né? Então, daqui já passa para o Eterno explicando como fazer os sacrifícios, né? Como fazer a halá, né? A halá que vai ensinar a fazer halá. Não vou entrar no mérito da halá, eu deixei um estudozinho de halá lá no grupo, vocês entrem por favor no link que eu deixei lá, certo? Que lá tem um estudo legal sobre a halá. A halá eu só vou falar aqui rapidamente, é mandamento para as esposas, certo? Se o homem, a esposa não professa a fé judaica, se o homem está em casa e ele, no caso, como a esposa não faz, ele pode fazer. Não é proibido ao homem fazer, mas é um mandamento da esposa. Tanto que se a mulher é judia, o homem é judeu, e a mulher se nega a fazer a halá, ela sendo judia, certo? Ela se nega a fazer halá, o homem tem direito de se divorciar dela. Porque a halá é sagrado. Hoje nós não podemos oferecer ao sacerdote para comer, porque isso também necessita do Mishkan, do templo, necessita estar na terra de Israel, várias situações, né? Mas nós fazemos uma situação de destruir ela, queimar ela e jogar fora, né? Nós não pegamos toda a halá e jogamos fora, não, mas parte dela, uma parte que dá para fazer brachá, que é algo assim, maior que uma azeitona, já dá para fazer brachá naquela massa, aí a gente embrulha no papel alumínio, põe no forno, no pé do forno, assim, para queimar. E aquilo ali a gente embrulha em outra sacola e põe no lixo, para que nenhum animal coma. Por isso que tem que deixar queimar. Porque ninguém pode usufruir daquilo, a não ser o sacerdote no templo. Mas ele não está mais, não tem tempo. Certo? Qualquer coisa lá no grupo, as mulheres podem tirar mais dúvidas sobre as halot. Então, tem algo aqui que alguém... que olha só que importante que eu quero falar aqui com vocês. Olha só. No versículo 30 do capítulo 15 diz assim: mas a alma que eu fizer propositadamente do natural e do prosélito, que blasfema ao Eterno,
e aquela alma será banida dentre o povo, porque desprezou a palavra do Eterno e violou seu mandamento. Certamente aquela alma será banida e sua iniquidade estará sobre ela. Isso aqui vai mostrar o que Yeshua, nosso mestre, Yeshua Rabbeinu Yeshua, ensinou, dizendo que quem blasfemasse contra o Ruach Kadosh não teria perdão. É isso aqui que Yeshua está falando. Certo? É desse versículo aqui que ele está falando, dessa passagem da Torá, onde o Eterno está avisando que a pessoa tem consciência do que é certo. Não é alguém que não está avisado, que não recebeu o ensino. Certo? A pessoa sabe que aquilo ali não é para fazer, porque Deus disse não faça. E ela teima em fazer, porque simplesmente ela diz assim, eu faço o que eu quero e não o que você quer, Hashem. Isto é blasfêmia e não tem perdão. Então vamos, a partir de agora, quem tiver aí, laicar, chega, né? Vamos parar. Olha o que está acontecendo aqui. Versículo 32, vamos ler juntos. E os filhos de Israel estavam no deserto e acharam um homem que recolhia lenha no dia de Shabat. E os que acharam recolhendo lenha o trouxeram a Moshe e a Aharon e a toda a congregação, e puseram-no em detenção, porquanto ele não estava declarado o que ele havia feito. E o Eterno disse a Moshe, tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E toda a congregação o tirou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, como o Eterno ordenara a Moshe. Olha como é sério. Existe um mandamento de não acendermos fogo no Shabat. Eu estou ensinando para vocês aqui, não tem essa, não sei, estou falando. Este homem, ele sabia que não podia acender fogo no Shabat. Ele não chegou nem a acender o fogo, mas ele pegou a lenha. E isso porque ele pegou a lenha com a intenção de acender o fogo no Shabat. Ele foi pego pelas pessoas, levado preso e foi sentenciado pelo Eterno. Não foi Moshe, as pessoas, não. O Eterno mandou que matasse ele. Por quê? Porque ele blasfemou. O que é blasfemar? Às vezes, não, eu xinguei Deus. Não é xingar. Claro que a gente tem que ter temor e respeito à divindade. Sim, não podemos blasfemar no sentido de xingar também, maldizer a Deus. Não, porque lembre-se daquele menino que falou mal do tetragrama, ele também morreu. Então não é somente blasfemar no sentido... falei errado. Não é somente maldizer, xingar, falar contra o tetragrama. Mas ignorar no sentido de virar as costas para a luz, dizer eu prefiro o Mitzrayim, eu prefiro o Egito. Eu prefiro acender meu fogo para me esquentar. Eu não tenho que estar fazendo a vontade de Deus, sabendo, tendo a consciência de que não poderia estar fazendo aquilo. Entende? Uma coisa é alguém que não tem esse conhecimento que a gente tem aqui no canal. Outra coisa é você que está me ouvindo. Você já tem capacidade de consciência suficiente para saber que a Torá, ela deve ser cumprida. É claro que às vezes não é porque você não quer. Talvez é porque você ainda derrapa em algumas coisas porque não depende de você. Eu não estou aqui passando a mão por sua cabeça, não. Mas vamos supor. A gente está na diáspora. E para você não morrer de fome e não ficar desempregado, seu patrão lhe obriga a trabalhar no Shabat. Você acaba trabalhando no Shabat porque seu patrão lhe obrigou. Mas tenha bastante cuidado com isso. Porque eu vou falar uma coisa para você. Procure ou você fazer um trabalho por sua conta, ou procure entrar em um acordo com o seu patrão. Porque olha só o que aconteceu com esse homem aqui. Mas Deus hoje Deus é mais calmo. Não existe isso não. O Eterno é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, e esse mesmo será eternamente. Não tem mudança no Eterno. Por isso que vem as mortes, as pequenas mortes, né? As perdas da vida, os pequenos caretos, os issurim, né? Porque a gente passa um Yom Kippur, ali jejum, aí Deus ouve a prece, ouve os 3 atributos aqui que clama, os 3 atributos. Deus perdoa, mas Deus manda o quê? Castigo, né? Perdoa, mas olha lá, perdoou o povo. Tá, eu vou perdoar. Ele falou, eu vou perdoar. Mas eles vão morrer. Eles não vão entrar na terra. Entendeu o que eu estou dizendo?
E aí vem o mandamento de tzitzit. Por quê? Porque o Eterno, ele tá percebendo que não é que tá percebendo. O Eterno, ele fez isso porque o povo tá mostrando o quê? Tá mostrando que não tá lembrando dos mandamentos. Então o Eterno institui o tzitzit. O homem deve usar o tzitzit para se lembrar dos mandamentos. Toda hora que ele pegar aqui na roupa dele, tá aqui aquela trança ali, que é chamada de franja aqui. E ele vai lá, ixi, é mesmo, ó, isso aqui é o mandamento, eu tenho que fazer. Então é para ele estar o tempo todo se lembrando dos mandamentos. Ah, mas eu estou no início da Techuvá. Sim, você está no início da Techuvá, mas o que você já compreendeu, você tem que começar a fazer. Se você compreendeu 2 mandamentos, 2, pega esses 2 e começa a fazer. Aí você vai buscar estudar a Torá para aprender mais 2, mais 1, mais 4, mais 5, mais 10, porque são 620, né? 613 mais 7. E que dá pra gente praticar mais ou menos uns 200 e pouco. E não é quase nada. Por quê? Porque a lei civil daqui do Brasil já tá para 15 mil leis. E a gente tem que praticar tudo. Não é assim? Baruch Hashem. Então, olha só, o último versículo dessa paraxá. Vamos ouvir aqui o que diz o Eterno. Para que vos lembreis e cumprais todos os meus preceitos e sejais santos para com vosso Deus. Eu sou Adonai, vosso Elohim, que vos tirei da terra de Mitzrayim, para ser o vosso Elohim. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Lá na aula de hebraico, eu falei com vocês, Elohim é a face que Deus demonstra julgamento. E onde a gente lê aqui Adonai, eterno, é o tetragrama, que é a plenitude vamos botar a misericórdia de Deus. Só que o Eterno está deixando claro aqui para nós que a misericórdia dele está associada à bravura dele. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, vocês não acham que eu sou só misericórdia? Eu sou misericórdia, sua bravura, a bravura de vocês, o julgador de vocês, o juiz de vocês. Entendeu? Então, é isso que o Eterno está falando assim. Eu sou o eterno vosso Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. É isso que o povo não entende que está falando aqui. O que está falando aqui é que aquele que é misericórdia plena também é o juiz. Aquele que, cuida, protege, afaga, dá o que comer, dá o pão do céu, né? Bota as nuvens ali para cuidar, para não tomar calor demais, nem frio demais, protege, ilumina, tira as cobras do caminho, deixa que a sandália vai crescendo no pé ali, não estraga a roupa. Esse mesmo que tá fazendo essas coisas aí é o que mata, é o que proíbe de entrar lá na terra. Entende? Baruch Hashem. Então, lembre-se de ser santo. Lembre-se de se santificar, de se separar do pecado, de cumprir todos os mandamentos e preceitos do Eterno. Por quê? Porque o Eterno, o pleno de bondade, é o pleno de julgamento também. É o mesmo. Não existe 2 deuses. Tem um Deus da misericórdia e tem um Deus da brabeza. Não, é o mesmo Deus. Ele é uma coisa só. É isso que ele está falando aqui. Baruch Hashem, o vídeo ficou comprido, já 1 hora praticamente de vídeo. Então, assim, ainda tem muitos assuntos, a paraxá é grande, né? Tem a questão que eu quero falar com vocês, que nós hoje somos esse povo aí. Esse que nós estamos falando aqui agora, que morreu lá. E toda aquela Erev Rav, aquela mistura de gente, tá no mundo vivendo hoje. Né? Eu quero explicar isso para vocês também, mas a gente ainda tem, né, a Haftarah para estudar, ainda tem a Brita Hadashah, né? Então, nesses outros 2 vídeos e estudos, iremos entrar nesta questão, né? Dos Gilgul, né? Das voltas aqui, lá na Brita Hadashah, tá bem interessante, né? Que Yeshua vai curar o cego, e aí o Talmid pergunta assim, e esse aí, quem pecou? Foi ele ou foi o pai? Foi ele ou foi o pai? Lembra aqui que tá escrito aqui, que faz o castigo do pai nos filhos? Tá vendo aqui? Tá vendo Torá na Brita Hadashah?
tem negócio de Brit Hadashah ser um texto à parte, não. É Torá. Quem estuda a Torá entende Brit Hadashah. Então, a gente se vê lá, né? A gente se vê no estudo da Brit Hadashah, da Haftarah, né? E aí nós aumentamos mais o conhecimento. Mas fique com essa aí, ó, para terminar. O tetragrama, que nós chamamos de Adoma, né? Não vamos ficar falando toda hora o nome. É Elohim. Ele é o mesmo, não tem dois. Né? Não tem o que é brabo e o que é manso. É um só. Então, não vamos pegar a lenha no Shabat. Mas depois vem com a desculpa. Eu peguei isso aqui, mas não era para amanhã, não é para hoje. Vai morrer. Certo? Baruch Hashem. Deixa um like no vídeo. Comente aqui embaixo o que você compreendeu da Parashá. Dúvidas, né? Se vocês querem alguma orientação a respeito desta Parashá na vida de vocês, o que traz para vocês, né? O que vocês precisam aí compreender melhor. Deixe também uma contribuição para a nossa congregação. Lembre-se, hoje lá no grupo foi colocado que a Tzedakah salva a vida. Tem muita gente aí sentenciada à morte e nem sabe. Né? Por quê? Porque tá pegando lenha no Shabat. Eu não estou falando aqui literalmente, entenda. Certo? Então, existem muitas sentenças de morte aí na cabeça de várias pessoas. A gente não sabe, mas tem. Os malachim, eles trabalham nisso. Ou você acha que não? Os malachim, que são os pensamentos do Eterno, estão trabalhando para o Eterno. Os de destruição. Às vezes, nas outras religiões, é dito que tem um inimigo de Deus, um que se levanta contra Deus. Que loucura, isso é blasfêmia. Ninguém levanta contra o Eterno. Ninguém tem essa capacidade de se levantar contra o Eterno. O Eterno criou tudo e todos. Qualquer um é limitado, muito limitado, não tem nem lógica nenhuma. O Eterno ele está fora de qualquer limite. E toda a criação dele é feita pelo fato dele ter colocado limite, né? Exatamente pelo limite que ele fez, que ele criou, que existe as pessoas, que existem os seres. Caso contrário, ninguém poderia existir de forma individual, porque fariam parte da infinitude que é o próprio Eterno. Baruch Hashem. Então, deixe uma tzedakah para nós, para a nossa congregação, né? Será investido em, como eu posso dizer, no aumento de espalhar a luz, de espalhar a Torá. Será investido em méritos para você mesmo, né? Eu posso comprar um microfone que estou precisando, um telefone melhor, com uma câmera melhor. Vocês veem que a cor fica mudando, né? Meu telefone é bem simples mesmo e pode melhorar mais ainda, além dessa questão física também, né? Pode melhorar a questão de eu aprender mais, porque o sábio diz, aquele que mantém um estudioso de Torá tem o mérito do estudo dele. Olha só. Então, assim, que nem Issachar, a tribo de Issachar ficava estudando Torá e a tribo de Zivulun saía para vender. Para o pessoal de Zivulun, eles eram trabalhavam com navios de mercadores, né? Eu esqueci a palavra. Eles eram navegantes e eram comerciantes, né? Então, eles trabalhavam para ganhar dinheiro, comprar comida, para sustentar as duas tribos. Eles sustentavam tanto a tribo de Zvulun e sustentavam Issachar. Issachar ficava o tempo todo estudando Torá. E quando os trabalhadores voltavam para poder ficar com suas famílias por um tempo, eles recebiam o ensino de Torá daqueles que estudaram a Torá, que eram da tribo de Issachar. E nisso, o mérito de Zivulun, de Issachar, também ia para Zivulun, o mérito espiritual. Entende? Zivulun, Issachar se alimentava com o alimento físico que Zivulun trazia, e Issachar alimentava Zivulun com o alimento espiritual, que ele puxava dos mundos superiores com seus estudos. Então, quando você sustenta alguém que se dedica a estudar a Torá, você vai fazer parte do mérito daquela pessoa. A luz que aquela pessoa revelar no mundo também parte daquela luz também vai para sua conta. Baruch Hashem. Então, não quero ajudar você, Morachaya.
Procura uma pessoa também que ensina a Torá e ajude essa pessoa. Ajude uma sinagoga séria, né? Que procure, que está realmente ensinando a Torá sagrada. Cuidado com pessoas que diz que está ensinando a Torá, mas ainda está com aqueles rudimentos do cristianismo. Certo? Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Quero agradecer por você estar aqui comigo até este momento. Que o Eterno ilumine os teus pensamentos e que produza em você bastante prosperidade espiritual, material, saúde física e todas as necessidades que vocês têm, que o Eterno venha assim suprir vocês. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.